Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou Gabi e esta semana estamos explorando o 4º capítulo do livro de Filipenses. O tema de hoje é Matemática do Reino e encontramos Paulo elogiando a igreja em Filipos por sua generosidade em doar financeiramente para apoiá-lo em seu ministério. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 20. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Vamos nos aprofundar na palavra? A generosidade é um tema importante em toda a Bíblia. Do começo ao fim, as Escrituras nos ensinam sobre o domínio perigoso que o dinheiro e as posses podem ter sobre o nosso coração. Deus sabe que acumular riquezas e posses mundanas nunca levará a um contentamento genuíno. A generosidade é o antídoto do reino para o perigo das posses, a chave para nos libertar do cativeiro do materialismo. Portanto, quando damos aos outros, isso não é apenas uma bênção para eles, mas também uma bênção ainda maior para nós. Na passagem de hoje, Paulo transmite essa mensagem quando agradece à igreja em Filipos por sua generosidade. Ele está grato por ter suas necessidades atendidas, mas muito mais grato pelo fato de a igreja ter tido a oportunidade de desfrutar da bênção de dar. No verso 17, ele diz que não é que ele esteja procurando ofertas, mas que deseja que mais seja acreditado na conta deles. No reino, quanto mais doamos, mais temos em nossa conta. Não em termos materiais, mas em bênçãos espirituais. Hudson Taylor, o grande missionário que ajudou a levar o cristianismo para a China, dá testemunho dessa estranha matemática do reino a partir de sua própria experiência pessoal. Ele disse: quanto menos eu gastava comigo mesmo e quanto mais eu dava aos outros, mais cheia de felicidade e bênção minha alma se tornava. Então, o convite de Deus é para vivermos um estilo de vida generoso e de mãos abertas. Encontraremos grande alegria em abençoar os outros, transbordando tudo o que recebemos de Deus. À medida que derramamos bênçãos, encontramos mais alegria. Esta é a bela matemática invertida do reino de Deus. E a promessa do versículo 19 nos dá confiança para viver dessa maneira generosa, porque Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe para depositar toda a sua confiança para o suprimento das suas necessidades nele, o Deus provedor cuja fidelidade nunca falha, para que assim a generosidade flua abundantemente de você. Reflita e ore comigo. Pense sobre a maneira que você tem traçado seus planos e objetivos de vida. Muitos de nós, mesmo sendo cristãos, vamos sendo influenciados pelo mundo e acabamos tendo metas que mais refletem o amor pelas riquezas e coisas deste mundo do que o amor por Deus e o avanço do seu reino. A generosidade tem se feito presente em seus dias? Peça ao Senhor para sondar o seu coração e te tornar alguém mais generoso, que abençoa a vida dos outros por amor a Deus. O Espírito Santo colocou alguém em seu coração hoje que você poderia abençoar? Pode ser financeiramente, ou ensinando algo que você sabe a alguém, ou levando uma refeição caseira, ou ajuda em uma tarefa doméstica. Vamos orar. Senhor Deus,
Eu te agradeço por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas de tua glória. Por favor, ajude-me hoje a viver com o coração e as mãos abertas, permitindo que as bênçãos fluam através de mim para todos que eu encontrar. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso caminho pela Bíblia. Hoje nossa leitura é Marcos capítulo 1, versículos de 33 a 37. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." Assim como nos nossos dias, no tempo de Jesus havia muitas pessoas necessitadas. Algumas buscavam ser curadas e outras precisavam ser libertas. Porém, por mais que Jesus realizasse milagres, as necessidades nunca acabavam, e sempre havia mais pessoas procurando por Jesus. Mas, mesmo diante de tantas necessidades, a principal prioridade de Jesus era ter comunhão com seu Pai Celeste. Foi por isso que ele se levantou de madrugada e se retirou para orar. Quando os discípulos acordaram, certamente já havia muitas pessoas buscando por Jesus, mas o Mestre não estava ali. Depois de o procurarem, o encontraram e lhe disseram: "Todos estão te procurando." A cada dia temos muitas necessidades a serem atendidas. Necessidades essas que são importantes, que fazem parte da nossa vida diária e que não podem ser deixadas de lado. Porém, devemos tomar cuidado para não nos afogarmos em tantas demandas e deixar nossa vida com Deus por último. George Miller foi um homem de Deus muito conhecido na Inglaterra por suas obras assistenciais. E, certa vez, enquanto estava orando, a rainha da Inglaterra ligou para ele. A assistente que atendeu o telefone saiu correndo para avisá-lo. E essa foi a resposta dele: "Diga à senhora rainha que agora não posso atendê-la, pois estou falando com o Rei dos Reis." Que bênção! E que exemplo de vida com Deus! Que nós também possamos priorizar nosso tempo com Deus como o momento mais precioso de nosso dia, conscientes de que estamos diante do Rei dos Reis, do único Deus, do maravilhoso Príncipe da Paz e amado de nossas almas. Olá, eu sou a Gabi Sampaio. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Marcos capítulo 11 inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele vem montado em um filhote de jumenta no qual ninguém jamais montou. Ao ver tal coisa, muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos e iam adiante dele gritando: "Hosana, Hosana nas alturas!" No dia seguinte, saindo de Betânia, teve fome e, vendo no caminho uma figueira, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse-lhe: "Ninguém mais comerá do seu fruto." E a figueira secou imediatamente. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a virar as mesas dos cambistas e daqueles que vendiam pombas, pois não era permitido que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele lhes disse: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela um abrigo de ladrões." Ouvindo isso, os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam uma forma de matá-lo, pois a multidão o admirava e se maravilhava com seus ensinos. Mesmo questionando a autoridade de Jesus, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes ainda não encontravam motivo para prendê-lo. Voltando pelo caminho, os discípulos notaram que a figueira que Jesus amaldiçoou de fato secou. E ao ficarem impressionados, Jesus os ensinou sobre fé, oração e perdão. "Mestre, vê!" disse Pedro. "A figueira que amaldiçoaste secou." Jesus respondeu aos discípulos:
tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Que assim como Jesus, sejamos cheios de fé, insistentes na oração e prontos para perdoar como o Pai nos perdoou.